Então, vamos aqui a mais uma aula sobre bioquímica, dessa vez o conteúdo é enzimas. Bom, o que são as enzimas? Em sua maioria, elas são proteínas com função específica de acelerar reações químicas que ocorrem sob condições termodinâmicas desfavoráveis. Elas aumentam consideravelmente a velocidade das reações químicas em sistemas biológicos quando comparadas com as reações correspondentes que não são catalisadas ou em relação aos catalisadores sintéticos. As enzimas diferem dos catalisadores químicos comuns em muitos aspectos importantes. Alguns deles seriam que a enzima ela aumenta a velocidade das reações de 10 a sexta a 10 a 12 vezes mais do que reações correspondentes que não são catalisadas. Elas possuem um grau de especificidade em relação a seus substratos, os reagentes. Bom, elas aceleram reações químicas específicas sem a formação de produtos secundários. Não são consumidas ao participar da catálise, não aceleram o equilíbrio da reação e elas têm capacidade de regulação, que seria a atividade catalítica da maioria das enzimas, varia em resposta à concentração de outras substâncias, além das concentrações de substrato do produto. Bom, exceto por um pequeno grupo de moléculas RNA catalíticas, que são ribozimas, todas as enzimas são proteicas. A atividade catalítica das enzimas depende da integridade de sua conformação, ou seja, as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária das enzimas elas são essenciais para a atividade catalítica. Algumas enzimas necessitam de um componente químico adicional além de aminoácidos, denominado cofator. O cofator pode ser inorgânico, como ferro 2+, magnésio 2+, manganês 2+, ou zinco 2+, ou uma molécula orgânica complexa denominada coenzima. As coenzimas elas agem como carregadores transitórios de grupos funcionais específicos. O cofator ou coenzima se liga firmemente e permanentemente a uma enzima é chamado de grupo prosteico. A enzima cataliticamente ativa com seu cofator e ou coenzima é chamada de holoenzima. A parte proteica ou aminoácidica desse complexo é denominado apoenzima ou a proteína. Aqui do lado temos um exemplozinho que é da holoenzima. Essa parte aqui seria a parte da apoenzima. Essa parte aqui é a coenzima. Temos aqui o sítio ativo e esse aqui seria o cofator. Bom, as enzimas elas são classificadas segundo as reações que catalisam. A maioria recebeu o nome pela adição do sufixo -ase ao nome de seu substrato ou a uma palavra que descreve sua atividade. Por exemplo, tem a urease, que é a hidrólise da ureia, o DNA polimerase, que faz a polimerização de nucleotídeos para formar o DNA. Outras foram nomeadas em razão de sua ampla função. A pepsina, do grego pepsis, digestão, atua na digestão de alimentos. A lisozima, lisar, degradar, tem a capacidade de degradar a parede das bactérias. Bom, com a descoberta de um grande número de enzimas, houve a necessidade de sistematização na nomenclatura. O sistema de nomenclatura e classificação de enzimas divide as enzimas em 6 classes de acordo com a natureza da reação que catalisam. Bom, a classificação das enzimas. Tem o número de classificação, que seria de 1 a 6. A classe das enzimas são oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. O tipo de reação que elas catalisam seria reações de oxirredução, transferência de grupos funcionais, reações de hidrólise, clivagem de ligações, transferência de grupos na mesma molécula, ligação entre duas moléculas. Como é que as enzimas funcionam? Bom, a maioria das moléculas biológicas é muito estável nas condições internas da célula, que tem pH entre 7,35 e 7,45 em temperaturas amenas e ambiente aquoso. Muitos dos processos químicos, como a colisão de duas ou mais moléculas, é extremamente na orientação necessária para que as reações ocorram, são desfavoráveis ou improváveis no ambiente celular. As enzimas proporcionam uma maneira específica e adequada para que uma dada reação possa ocorrer mais rapidamente. Para reagir, as moléculas elas devem colidir com a orientação apropriada e com a quantidade de energia que lhes permitam formar o complexo ativado, que é denominado estado de transição. Elas reagem em seu estado ativado, reagentes em seu estado ativado.
O estado de transição é um momento molecular transitório em que eventos com a quebra de ligação e formação da ligação ou desenvolvimento de carga ocorrem com a mesma probabilidade de seguir em qualquer direção, decomposto em produto ou voltar aos reagentes. Para atingir o estado de transição, é necessário uma quantidade de energia definida, como a energia de ativação ou a energia livre de ativação. O caminho de reagentes a produtos invariavelmente envolve essa barreira energética, que é a energia de ativação, que precisa ser superada para que a reação ocorra. Quanto maior é o valor do ΔG, menor será a velocidade da reação. Os catalisadores aumentam a velocidade da reação, reduzindo a energia de ativação. Bom, aqui agora temos um gráfico que mostra como a enzima funciona na catálise. Por exemplo, essa linha de cima aqui, ela mostra uma reação não catalisada. A gente tem esse ΔG intermediário aqui, que é na ausência da enzima, muito superior a esse ΔG, que seria a reação na linha de baixo, que é uma reação catalisada pela enzima. Então, os produtos vão ser os mesmos, só que a reação ela vai dar bem mais rápido quando catalisada. Bom, eu sou o Thiago e vou dar continuidade na nossa videoaula sobre as enzimas. Elas possuem 3 propriedades distintas que permitem que elas tenham um papel central na promoção e regulação dos processos celulares, caracterizando-as como componentes vitais aos sistemas vivos. A primeira propriedade é que elas têm elevada especificidade da reação. Cada reação é catalisada por uma enzima específica. A segunda propriedade é que elas possuem condições reacionais mais brandas. A atividade de cada enzima é dependente do pH, da temperatura, da presença de vários cofatores e das concentrações de substratos e produtos. E a terceira propriedade é que elas possuem capacidade de regulação da concentração e da atividade. Permite o ajuste do metabolismo em diferentes condições fisiológicas. A reação enzimática ocorre em um local específico, chamado sítio ativo. A molécula que liga no sítio ativo e sobre a qual a enzima age é denominada substrato. O contorno da superfície do sítio ativo é delimitado por resíduos de aminoácidos com cadeias laterais que ligam o substrato por ligações não covalentes, ligações de hidrogênio, interações de polo, hidrofóbicas e de Van der Waals, e catalisam sua transformação em produto. Então, como a gente vê aqui na imagem, o sítio ativo ligado por um substrato. O sítio ativo consiste de um arranjo de grupos presentes nas cadeias laterais de certos aminoácidos. Uma reação enzimática pode ser esquematizada da seguinte forma. Essa aqui que a gente está vendo. Onde E representa enzima, S substrato e P produto. ES e EP são complexos em estados de transição da enzima com o substrato. E o EP é da enzima com o produto. O catalisador, que é a enzima, combina transitoriamente com o reagente, que é o substrato, produzindo o complexo ES, cujo estado de transição tem uma energia de ativação menor do que o estado de transição do substrato na reação não catalisada. O complexo enzima-substrato reage formando o produto P e deixando o catalisador, que é a enzima, livre, o qual pode se combinar com a outra molécula do substrato e repetir o ciclo. Os catalisadores abaixam a energia de ativação, permitindo que uma fração muito maior de moléculas sofra a reação por unidade de tempo. Então aqui a gente tem a enzima, que vai se ligar com o substrato, formando o complexo enzima-substrato. E o substrato vai formar 2 produtos diferentes. Nessa outra imagem a gente vê esse mesmo esquema, só que não genericamente como esse. Então a gente vai ter a enzima, o substrato. No caso, o substrato é a sacarose. Vai se ligar e depois o substrato virou o quê? Glicose e frutose. E a enzima também saiu. A especificidade da ligação enzima-substrato depende do arranjo precisamente definido de átomos no sítio ativo. A estrutura tridimensional dessas biomoléculas permite um perfeito encaixe com o substrato.
Dois modelos foram propostos para explicar a especificidade enzimática. O primeiro modelo é o modelo chave-fechadura. Muitas enzimas contêm fendas com dimensões fixas que permitem a inserção somente do substrato com a dada configuração. Então a gente está vendo aqui a enzima, o substrato, e eles vão se encaixar perfeitamente. Aí o substrato vai se formar dois outros produtos. Então temos uma interação entre a enzima, que é uma estrutura rígida, e seu substrato, que é o conhecido modelo chave-fechadura. O segundo modelo é o modelo do encaixe induzido. Modelo mais flexível de interação enzima-substrato. Os sítios ativos dessas enzimas não estão completamente pré-formados e a interação inicial do substrato com a enzima induz uma alteração conformacional na enzima. Isso promove o reposicionamento dos aminoácidos catalíticos para formar o sítio ativo e a estrutura correta para interagir com o substrato. Então a gente vai ter aqui a enzima e o substrato. Diferente daquele outro que a gente viu no slide anterior, eles não vão se encaixar perfeitamente, mas a enzima vai ser flexível e vai se encaixar depois melhor com o substrato. Então, a ligação do substrato à enzima induz uma mudança na conformação da enzima, produzindo melhor encaixe. Esse é o modelo de encaixe induzido. Agora a gente vai falar de alguns fatores que influenciam a atividade enzimática. O primeiro é o pH. Então, como a gente já tinha falado, o pH vai alterar a atividade enzimática. As enzimas têm um pH ótimo na qual a atividade catalítica é máxima. A atividade decresce com pHs maior ou menor. As cadeias laterais dos aminoácidos do sítio ativo podem conter grupos ionizáveis, doadores ou receptores de próton. A atividade catalítica depende da manutenção de certo estado de ionização das cadeias laterais dos aminoácidos que delimitam o sítio ativo que se ligam ao substrato. Alterações no pH podem levar a alterações nesses grupos. O substrato não se ligará e não ocorrerá a transformação do substrato em produto. Em outras partes da enzima, as cadeias longas ionizáveis podem ter participação essencial nas interações intermoleculares que mantêm a estrutura proteica. Bom, então aqui a gente vê no gráfico que pH menor ou um pH maior vão fazer que essa velocidade da reação seja menor, mas em um pH ideal a gente vai ter a velocidade dessa reação máxima. Outro fator que influencia a atividade enzimática é a temperatura. A velocidade da reação enzimática a 0 graus Celsius apresenta valores muito baixos. Como ocorre com a maioria das reações químicas, a velocidade é favorecida pela elevação da temperatura. Em temperaturas muito altas, a maioria das proteínas globulares são desnaturadas. A desnaturação provoca alterações na conformação da molécula, comprometendo as estruturas secundária, terciária e quaternária, pelo rompimento das interações intermoleculares, acarretando a perda do poder catalítico. Então, assim como a gente viu naquele outro gráfico, velocidade versus pH, a gente vê que temperaturas muito baixas ou muito altas não vão favorecer a velocidade da reação química. Então, tem uma temperatura ideal, que essa velocidade vai ser máxima. E outro fator também que vai influenciar a atividade enzimática é a concentração do substrato, que é a conhecida cinética enzimática de Michaelis-Menten. Eles propuseram um modelo de reação enzimática para um substrato. Quando o substrato se liga ao sítio ativo de uma enzima, um complexo enzima-substrato é formado em um processo rápido e reversível antes da formação do produto. A partir deste modelo, criaram uma equação que permite demonstrar como a velocidade de uma reação varia com a variação da concentração do substrato. Esta equação pode ser expressa graficamente e representa o efeito da concentração do substrato sobre a velocidade da reação enzimática. Inicialmente, a velocidade da reação aumenta com o aumento da concentração do substrato.
À medida que a concentração do substrato aumenta, o aumento da velocidade da reação será cada vez menor. Chega a um ponto além do qual o acréscimo da velocidade é desprezível com o aumento da concentração do substrato. A velocidade da reação atingirá um valor máximo, não importa quanto seja aumentado a concentração do substrato. Nesse ponto, a enzima está saturada com o substrato e, com isso, um aumento na concentração do substrato não produzirá efeito na velocidade. A equação de Michaelis-Menten relaciona a velocidade inicial de uma reação catalisada por uma enzima com a concentração do substrato. As duas constantes nessa equação, velocidade máxima, significa velocidade máxima atingida sob condições de saturação da enzima, e Km, que é a constante de Michaelis, são específicas para cada enzima sob condições específicas de pH e temperatura. O valor da constante de Michaelis de um substrato para uma enzima específica é característico e fornece um parâmetro de especificidade deste substrato em relação à enzima. Todas as enzimas têm uma constante de Michaelis característicos dada a um substrato, em condições definidas de pH e temperatura. Quanto menor a constante de Michaelis, maior a especificidade e vice-versa. Então a gente vê aqui que quando a gente vai aumentando a concentração do substrato, a velocidade vai aumentando. Só que em dado momento, mesmo aumentando muito a concentração do substrato, não vai influenciar na velocidade da reação. E esta aqui é a equação de Michaelis-Menten. Continuando com a matéria, as enzimas estão sujeitas à inibição reversível e irreversível. Inibidores são moléculas que interferem na catálise, diminuindo ou interrompendo as reações enzimáticas. Existem duas classes de inibidores, reversíveis e irreversíveis. Na inibição reversível, ocorrem interações não covalentes entre o inibidor e a enzima. A enzima retoma sua atividade após a dissociação do inibidor. Os inibidores reversíveis podem ser competitivos e não competitivos. O inibidor competitivo compete diretamente com o substrato pelo sítio ativo da enzima. À medida que o inibidor ocupa o sítio ativo, ele impede que o substrato se ligue à enzima. O inibidor competitivo tem estrutura semelhante à estrutura do substrato. Combina-se com a enzima e forma um complexo enzima-inibidor. A catálise não ocorre, não há formação de produto, e a ligação enzima-inibidor é transitória, mas a eficiência da enzima é reduzida. O inibidor não competitivo liga-se com um sítio diferente do sítio de ligação do substrato, liga-se ao complexo enzima-substrato, provoca a modificação na conformação da enzima que impede a formação de produto. Já o inibidor misto, não competitivo, liga-se a um sítio diferente do sítio de ligação do substrato. Nesse caso, o inibidor pode ligar-se tanto à enzima quanto à enzima-substrato. Os inibidores irreversíveis ligam-se covalentemente com a enzima ou destroem um grupo funcional essencial à atividade enzimática ou ainda formam uma associação não covalente estável, levando a uma inativação definitiva. Os inibidores incluem fármacos, antibióticos, preservativos de alimentos e venenos. Atuam como reguladores das vias metabólicas. No metabolismo celular, grupos de enzimas trabalham conjuntamente em vias sequenciais, ou mais conhecido como rotas. Nesses sistemas enzimáticos, o produto da reação de uma enzima e o substrato é a enzima seguinte. A maioria dessas enzimas são regulatórias. Elas têm a atividade catalítica aumentada ou diminuída em resposta a certos sinais. Esse ajuste de velocidade das reações catalíticas por enzimas regulatórias permite que as células atendam às necessidades energéticas para se manter. À medida que as enzimas regulatórias são moduladas de diferentes formas. Enzimas alostéricas são aquelas que agem por meio de ligações reversíveis e não covalentes com compostos regulatórios designados moduladores ou efetores alostéricos. Um pequeno exemplo aqui. Em alguns sistemas multienzimáticos, a primeira enzima, ou enzima regulatória, tem uma característica distintiva. Ela é inibida pelo produto final do sistema. Sempre que o produto final de uma sequência aumenta acima da concentração usual do equilíbrio, indicando que ele está sendo produzido em excesso para as necessidades da célula,
o produto final age como inibidor da primeira enzima da sequência. A enzima, assim, é desacelerada, trazendo a velocidade de formação do produto final ao equilíbrio com as necessidades da célula. As enzimas alostéricas, além do sítio ativo, têm em geral um ou mais sítios regulatórios para ligarem ao modulador. Da mesma forma que o sítio ativo da enzima é específico para o seu substrato, cada sítio regulatório é específico para o seu modulador. Moduladores podem ser inibitórios ou estimulatórios. Um efetor alostérico negativo reduz a afinidade da enzima pelo substrato e assim diminui a velocidade da reação. O efetor alostérico positivo aumenta a afinidade da enzima pelo substrato e assim eleva a velocidade da reação. Muitas vezes o modulador é o próprio substrato. Enzimas em que o substrato e o modulador são idênticos são denominadas homotrópicas. Quando o modulador é a molécula diferente do substrato, a enzima é denominada heterotrópica. E assim ficamos com mais esta aula. Muito obrigado.